Olá, tudo bem? Sou o professor Roberto Sena, psicólogo, e agora vamos fazer uma pequena retrospectiva histórica da psicologia do século XX. Vamos abordar alguns nomes que contribuíram para chegarmos até aqui, ou seja, a psicologia como uma ciência e uma profissão. Analisar os movimentos históricos da psicologia nos ajuda a compreender essa ciência no século XX. São múltiplos olhares e muitas práticas distintas. Para uma análise histórica dessa ciência, uma palavra ela é fundamental para um ponto de partida. Você já ouviu falar de Zeitgeist? A melhor tradução que podemos fazer é o espírito de uma época. Para dar um exemplo, observamos nos dias de hoje uma grande preocupação da nossa sociedade com alguns temas como inteligência artificial e automação. A neurociência também é outro tema de grande relevância. Saber como o cérebro funciona e a relação com o nosso comportamento. Observamos a escola preocupada em investigar como que os mecanismos atentivos da criança funcionam no cérebro e desenvolverem estratégias adequadas. Zeitgeist traduz a ideia do clima intelectual, das necessidades, das inovações de uma época. Na virada do século XIX para o século XX, as necessidades eram outras e a sociedade não estava discutindo inteligência artificial. E é por aqui que nós vamos começar a nossa retrospectiva. Os temas, os objetos de estudo da psicologia foram tratados pela tradição filosófica a partir de seus métodos, que basicamente ocorrem através do manejo da palavra, da elaboração de ideias, através da lógica, da dialética, da retórica, mas não através da experimentação. O Zeitgeist do final do século XIX e a exigência de um método experimental impulsionou um pesquisador, seu nome Wundt, em 1879, a fundar o primeiro laboratório de psicologia experimental. Mais tarde, outros pesquisadores desenvolveram outros métodos e modelos na psicologia. Mas o importante é destacar que, no final do século XIX e nos primeiros anos do século XX, o objeto de estudo era a consciência e os estados mentais, humanas, com as escolas estruturalistas e funcionalistas. Questionar como a mente do ser humano funcionava e, fundamentalmente, o que motiva um comportamento está na base da nossa discussão. 34 anos após o primeiro laboratório de psicologia experimental ser fundado, o Zeitgeist mudou e uma necessidade de trazer objetividade para o método científico da psicologia impulsionou um outro pesquisador, seu nome, Watson, a escrever em 1913 um manifesto que ficou conhecido como Manifesto Behaviorista ou Manifesto Comportamentalista. Agora, o objeto de estudo da psicologia deixa de ser a consciência, a mente humana, e passa a ser o comportamento. Watson não acreditava ser possível estudar eventos mentais por ausência de um método científico adequado e que estivesse à disposição dos pesquisadores à época. Lembre-se que estamos falando do ano de 1913. O postulado de Watson abriu portas para a psicologia que temos hoje, incluindo as teses opostas em um movimento histórico contínuo. Uma ciência não evolui se ela não tiver o que criticar e o que inovar. O behaviorismo predominou como um sistema teórico por muitos anos nos Estados Unidos. Outros movimentos estavam florescendo em paralelo no início do século XX na Europa. A psicanálise com Freud, a psicologia da Gestalt, estudando a percepção humana na Alemanha. Nos anos 50, o Zeitgeist mudou e as respostas que o behaviorismo dava para explicar o comportamento humano não eram mais suficientes. E nos anos 60, o cognitivismo como sistema teórico é impulsionado por um espírito de uma época, pelo clima intelectual da época. O ponto-chave para entender a revolução cognitivista, uma revolução que é lenta, que demorou uma década para se consolidar, é perceber os esquemas dos modelos behavioristas. Nos pressupostos comportamentalistas, a relação entre um estímulo e uma resposta é direta, não mediada. Nesse modelo teórico, o sistema nervoso era visto
como um depositário de contingências, passivo, que apenas codificava em uma linguagem neural e armazenava as experiências na memória que, uma vez diante de um estímulo no ambiente, seja eliciador ou discriminativo, gerava uma resposta, de fato, uma tábula rasa. A inovação do cognitivismo foi buscar compreender as operações internas do organismo, ou seja, estudar os efeitos dos processos cognitivos e como esses mediam comportamentos. O cérebro no cognitivismo ele é ativo, coordena e faz mediações de comportamentos. Para o behaviorismo, o importante não é saber o que causa o comportamento, mas explicar e descrever em que circunstâncias eles acontecem. Mas os cognitivistas estavam em busca de explicar o que acontece antes de um comportamento, ou seja, qual a sua causa. Alguns nomes contribuíram para o movimento que ficou conhecido como uma revolução cognitivista. Vamos citar apenas alguns nomes. Carl Spencer Leslie, ele fez estudos para localizar no cérebro comportamentos e considerava o cérebro um organizador ativo e dinâmico do comportamento planejado, ideia que contrariava o behaviorismo, que era um sistema predominante na época. Broadbent postulou a existência de filtros cognitivos no processamento de informações. Herbert Simon propôs um modelo detalhado do pensamento humano e da resolução de problemas, tendo por base o modelo computacional. Percebam, o Zeitgeist, o modelo computacional. Em 1913, não era possível fazer esse tipo de analogia. Existe a necessidade, desse clima intelectual de uma época propiciar e desafiar as perguntas que uma ciência tem que dar as respostas. Jeremy Brunner, em 1956, publica um texto que está no alicerce do que veio a ser chamado de revolução cognitivista. Ele publica o estudo do pensamento. Ele funda o Centro dos Estudos Cognitivos e refuta o modelo computacional como uma analogia da mente humana. Ele propôs uma abordagem mais holística do sistema cognitivo humano. Eric Nasser fez importantes estudos sobre a memória e publica um livro chamado Psicologia Cognitiva, em 1967. Ele é um marco do movimento chamado de Revolução Cognitivista. Chomsky postula que a linguagem é inata e não aprendida, como um behaviorista acreditava. Podemos dar um exemplo da psicologia cognitiva aplicada com Aaron Beck, fundador de um sistema teórico clínico. Trata-se da terapia cognitiva. Em uma outra vertente, temos Piaget, pioneiro nos estudos cognitivos do desenvolvimento humano. Ele foi um pioneiro em descrever como que o desenvolvimento cognitivo está correlacionado ao desenvolvimento biológico. Temos outras duas figuras importantes europeias, russas, Vygotsky e Luria. Vygotsky, ele é um expoente da psicologia russa. Ele trabalhou com Luria e Leontiev. Ele estuda a formação social da mente, o pensamento e a linguagem. Ele vai evidenciar os aportes da cultura na interação social, na dimensão histórica do desenvolvimento cognitivo. Enquanto Luria, ele estuda lesões no cérebro e como as lesões no cérebro impactam as funções cognitivas. Esses e vários outros pesquisadores, ao longo dos anos 50, 60 e 70, demarcaram dos principais sistemas teóricos que temos hoje, que é a psicologia cognitiva. Na década de 1970, o tema do momento era o cognitivismo e a computação. Esses temas eles eram discutidos com a mesma intensidade que, na atualidade, nós discutimos inteligência artificial, a automação e as neurociências. Bons estudos. Tchau!